Marcos, capítulo de número 8, nós vamos ler do verso de número 22 a 26. Você que nos visita pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, aos domingos à noite, extraindo lições riquíssimas para as nossas vidas. E hoje nós falaremos sobre os 3 estágios da vida espiritual. Marcos, capítulo 8, verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: "Você vê alguma coisa?" O homem, recuperando a visão, respondeu: "Vejo as pessoas, mas elas parecem árvores que andam." Em outra tradução diz: elas parecem árvores andando. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente. Ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te pedimos a luz do teu Espírito em nossos corações nesse instante, para que a tua palavra venha, ó Senhor, ter um efeito poderoso em nossa vida, em nossas almas, nos edificando, exortando, guiando, orientando, nos apartando das trevas e nos trazendo para o reino de luz, que é o reino do teu Filho Cristo Jesus. Assim, Senhor, fala aos nossos corações e nos ajuda hoje à noite, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tuas misericórdias, gratos a ti, todos nós digamos amém. No texto anterior a esse, irmãos, nós consideramos a advertência de nosso Senhor contra o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Nós explicamos que eles tinham um elemento em comum contra Jesus, que era a incredulidade. Também analisamos mais detidamente o fermento dos fariseus, que era o ensino errado, a doutrina errada que eles traziam para o povo. Também analisamos o fermento de Herodes, que era uma visão materialista da vida, uma visão apenas ao nível, à esfera da matéria. No entanto, essa advertência parece não ter ficado clara, nítida aos discípulos. Haja vista que eles entenderam que, porque Jesus estava falando de fermento, Jesus estava trazendo uma crítica velada a eles, porque eles tinham apenas um pão no barco. Muito bem, nós vimos esse texto e vimos que nosso Senhor não estava de modo algum falando de quantidade de pão, mas sim convocando os discípulos a desenvolver um discernimento espiritual aguçado, sensível, diante dos problemas que o ensino errado dos fariseus e a perspectiva materialista de Herodes traria como problemas para a fé deles no Evangelho. O texto que a gente acabou de ler, ele vem ilustrar, ele é um milagre que vem ilustrar exatamente o que está acontecendo espiritualmente, no campo do espírito, na esfera espiritual, com os discípulos. Esse episódio, ele é único no Evangelho de Marcos. Esse milagre, para quem não sabe, ele tem alguns paralelos com o ocorrido no fim do capítulo 7, onde Jesus curou um homem que era surdo e gago, onde nessa cura, a cura de ambos, aliás, ambos foram trazidos por terceiros até Jesus, ambos foram separados da multidão por Jesus, e sobre eles foi empregado o método da saliva,
na realização da cura. Nós já explicamos sobre o milagre passado que na antiguidade se acreditava que a saliva de homens poderosos era um instrumento de cura, que as pessoas podiam ser curadas só pelo toque da saliva de um homem poderoso. Porém, aqui nesses milagres, a saliva ou esse método de curar servia mais como uma mensagem subliminar de que Cristo é o Filho poderoso de Deus, de que Ele realmente é o poderoso que cura. Então não tem nada a ver com um rito pagão, é apenas uma mensagem pedagógica. Pois bem, este milagre vai nos ensinar sobre o poder de Cristo sobre as enfermidades. Não há câncer, não há cegueira, não há surdez, não há gagueira, não há nenhuma enfermidade, nenhuma doença sobre a face da terra o qual Jesus não possa curar, o qual Jesus não possa, se Ele assim o quiser, acabar com ela, colocar-a fora do corpo de alguém. Muito bem, o que temos aqui é um milagre que vem ilustrar o que está ocorrendo com os discípulos. Mostrar que a vida espiritual de um homem chamado por Deus, ela acontece em 3 estágios. 3 estágios. Obviamente, não queremos dizer com isso que a vida espiritual bem-sucedida é uma receita de 3 passos, como se faz um miojo, como se faz um bolo. Não, não é isso. Quando falamos em estágios da vida espiritual, estamos falando de algo que nos ocorre desde o nosso nascimento, sem exceção, sem acepção de pessoas, ou seja, todos, inclusive que estão aqui nesse auditório, me assistindo agora, os que vão assistir pela internet, todos já nascem dentro de um desses estágios espirituais. Há homens que experimentam apenas um estágio espiritual em toda a sua vida. Outros experimentam apenas 2. E outros têm o privilégio de experimentar os 3 estágios espirituais em sua vida. A cura do cego de Betsaida, portanto, ela nos desafia a conhecer quais são esses estágios da vida espiritual e a experimentarmos os 3. Não apenas um e não apenas 2, mas os 3. Então é necessário que a gente não se permita sair daqui hoje satisfeitos, a menos que estejamos conscientes em qual dos 3 estágios da vida espiritual a gente se encontra atualmente. Pastor, quais são os 3 estágios da vida espiritual? Em primeiro lugar, o primeiro estágio é o da cegueira espiritual total. Cegueira espiritual total. Veja comigo o versículo número 22, por favor. Então chegaram a Betsaida, Jesus e os discípulos, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que o tocasse nele. Observe, antes desse homem vir a Cristo receber a cura de sua visão, era assim que ele vivia. Cego, sem enxergar um palmo à sua frente, em completa escuridão, sem qualquer luz do dia. Até que, ao saber que Nosso Senhor estava em Betsaida, alguns homens, talvez amigos dele, o trouxeram até Jesus para que Jesus apenas o tocasse. Talvez eles tivessem ouvido falar do milagre do homem surdo e gago, o qual Jesus tocou com a saliva e o curou. Bem, o fato é que esta era a sua primeira condição. A primeira condição desse homem antes de Cristo era cegueira espiritual, cegueira física total. Posso dizer também espiritual. Então, ele não conseguia enxergar nada, obviamente. Cego completamente. E um detalhe, ele também não podia curar a si mesmo. Ele não podia restaurar a sua própria visão. Ele precisou de que alguém fora dele restaurasse a sua vista. Ele estava preso a uma impotência de curar-se a si mesmo.
Este era o fato. E isso vem ilustrar, irmãos, os discípulos. A condição dos discípulos antes de nosso Senhor. Antes de Cristo, era assim que os discípulos estavam, cegos espiritualmente, enxergando tudo apenas no campo da matéria, no campo do pão, no campo apenas do que é palpável, e nada no campo da vida espiritual. Eles ainda estavam totalmente carnais, naturais, sem qualquer visão espiritual. No versículo 18 do capítulo 8, você pode ver aí que Jesus repreendeu eles dizendo: tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Em outras palavras, vocês continuam cegos ante as verdades eternas, surdos ante as mensagens do céu. Esta era a condição deles. Então, eles não conseguiam entender a mensagem de Cristo, o poder de Cristo, a filiação de Cristo. Por quê? Porque ainda estavam nessa cegueira, estavam nessa condição de não ver espiritualmente nada, absolutamente cegos, precisavam ser curados, precisavam ser libertos espiritualmente. Ouça, indiscutivelmente, este é o primeiro estágio em que todos os homens da face da terra estão. Nós nascemos nele. Não há como escapar desse primeiro estágio. Não há exceção para ninguém. Infelizmente, todos nós nascemos nesse primeiro estágio, cegos espiritualmente. Quando falamos de visão espiritual, estamos falando de entendimento espiritual, porque às vezes algumas pessoas escutam falar sobre visão espiritual e é o céu se abrindo e vendo anjo e vendo isso. Não, visão espiritual aqui é o entendimento espiritual das coisas de Deus. Todos nós nascemos nessa condição de não entender nada, absolutamente nada, dos valores eternos. E aqui eu digo a vocês, não há terreno neutro. Não existe esse na face da terra que diga, olha, eu estou num terreno neutro, eu nem sou crente, nem sou descrente, nem sou assim, nem sou assado. Não há terreno neutro aqui. Todos nós nascemos nesse estágio, em absoluta cegueira espiritual. Porém, meus amigos, nem sempre fomos assim. Nem sempre. Houve um tempo, quando o homem foi criado, onde nosso entendimento espiritual, ele funcionava muito bem, perfeitamente. Nós tínhamos um contato, uma linha direta com Deus, conhecíamos a Deus e seus valores eternos bem de perto, sem mediador algum. Esse era o tempo do pacto de obras que ele fez conosco. Deus nos criou, nos colocou no jardim do Éden e ordenou que o homem não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Se tão somente o homem obedecesse, ele teria vida com ele para sempre naquele jardim. Caso contrário, ele morreria longe de sua presença. Infelizmente, nossos pais, Adão e Eva, optaram por desobedecer, quebrar o pacto de obras e assim experimentar a ira de Deus. Com isso, eles perderam o entendimento espiritual que tinham de Deus, que tinham dos valores de Deus e se tornaram cegos espirituais. A Bíblia Sagrada passou então a descrever-nos como cegos espirituais, gente sem entendimento espiritual, com o entendimento obscurecido a respeito de Deus e de sua bondade. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, do verso 9 a 11, e no verso 23, diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, quando Paulo usa essa expressão, tanto judeus como gregos, ele está falando todos os homens da face da terra, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, pois todos pecaram e carecem
da glória de Deus. Veja, Paulo está nos dizendo que tanto judeus como gregos, americanos, japoneses, alemães, brasileiros, portugueses, que você imaginar, de gente na face da terra, está debaixo dessa cegueira que o pecado nos impôs lá no Éden, quanto a Deus e a sua verdade. Não há quem entenda, não há quem perceba, não há quem veja, e por essa razão ele diz, não há quem busque a Deus. No versículo 18 do capítulo 3, ele diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, em Romanos, capítulo 3. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20 e 21, você pode ler aqui, diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Perceba, mais uma vez o apóstolo Paulo está mostrando que o entendimento espiritual não é privilégio dos de nobre nascimento. Pelo contrário, os sábios deste mundo, os grandes filósofos deste mundo, os grandes nomes da filosofia continuam cegos espirituais e não conseguem enxergar, não conseguem chegar a um sadio conhecimento de Deus fora a parte da loucura da pregação. Agora veja, em 2 Coríntios 4, verso 3 e 4, Paulo diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui estão descritos os descrentes desse mundo. Muitos são peritos em áreas das ciências humanas, são ricos e poderosos economicamente, intelectuais de primeira grandeza, gente com uma influência em toda a teia social, em todo o tecido social, técnicos em muitas coisas, especialistas. Porém, Paulo está dizendo, tais pessoas que são descrentes, elas não conseguem compreender a Cristo e seu sacrifício. Por que, Paulo? Porque certas pessoas, mesmo tendo estudado todos os filósofos gregos, tendo estudado a evolução de Darwin, tendo estudado os princípios de formação dos gases que compõem o universo, por que tais pessoas não conseguem compreender o Evangelho? Ali está aquele patrão, gente boa que você tem no emprego, aquele vizinho decente, aquela mulher inteligente, aquele homem profissional exemplar, aquele parente bem-sucedido. Por que tais pessoas não conseguem enxergar a necessidade que eles têm de Cristo como Salvador de suas almas? Paulo respondeu, porque o Deus deste século, o diabo, a antiga serpente, Satanás, os mantém desde o nascimento, desde bebezinho, com o entendimento tapado, obscurecido ao Evangelho. Esta é a condição deles, absolutamente cegos espirituais. Cegos. Deixa eu dizer uma coisa a você. O diabo não tira uma folga para o cafezinho. O diabo não tira um tempinho para tomar café. Não. Ele mantém as pessoas debaixo dessa cegueira. É o trabalho dele. É a missão dele fazer isso. Em Efésios 4, versículo 18, o apóstolo Paulo descreve os homens que ainda estão nesse primeiro estágio da vida espiritual com as seguintes palavras: tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração.
É assim que os grandes nomes deste mundo, é assim que aquele seu colega de trabalho que é muito gente boa, aquele seu patrão que é super gente fina, aquela pessoa que você conhece na faculdade que é muito bacana, mas que ela não entende nada do Evangelho, ela não crê em Cristo, ela não crê na palavra de Deus, ela não respeita a vontade de Deus, ela não obedece à palavra de Deus. É assim que ela está. Como, pastor? Cega. E quem mantém ela assim? O diabo. Quais os instrumentos que ele usa? O pecado. Os prazeres da carne. Os valores deste mundo. Por que o mundo está como está? Notem os absurdos à nossa volta. Notem os males sociais. Notem que cada vez aumenta mais todo tipo de desgraça. Pioram vertiginosamente. Quanto mais o homem tenta construir alguma coisa boa para melhorar o mundo, a raça humana, pior fica. Pior fica. Estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Vemos movimentos de nações se programando para uma terceira guerra. Por quê? Por que se fala tanto em amor, em paz, e se vê tanto ódio? Se vê tanta destruição, tanta desgraça? Por que se fala tanto em comida, em comer bem, e ainda hoje há pessoas que passam fome, que morrem de fome nesse mundo? Por quê? Qual a razão de ser assim? Por que a gente não tem um dia de paz na terra? Por que tantas desgraças mundo afora? Porque ainda estamos como aquele homem de Betsaida. Em seu primeiro estágio, estamos cegos, não conseguimos enxergar absolutamente nada da vontade de Deus para nós. Não foi assim que Deus nos criou para a gente viver debaixo dessa miséria que o mundo está. Não foi assim que Deus nos criou. O pecado nos levou a isso. E hoje nós estamos vivendo debaixo dessa cegueira. O pecado nos mantém, irmãos, de um modo geral, debaixo da sua tirania, presos às suas correntes, escravizados aos prazeres, aos entretenimentos, cegos para o juízo final. Amigo, um dia você vai prestar contas da sua vida. Todos que estão aqui têm essa sensação lá no íntimo, no coração, de que um dia ele vai precisar sentar diante de Deus e prestar conta da sua vida. Mas o diabo e o pecado nos mantêm cegos para esta grandiosa verdade. Sem exceção, todos nós nascemos nesse primeiro estágio. Esse é o primeiro estágio da vida espiritual. Mas há um segundo estágio. O segundo estágio é o estágio do vislumbre espiritual, de uma visão parcial. Um vislumbre, algo parcial. Volte comigo a Marcos, por favor, capítulo 8. E veja comigo o verso de número 22, 23 e 24. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Só até aí. Já explicamos que este rito, ele tem mais um caráter pedagógico que mesmo espiritual. Nosso Senhor põe este homem à parte, aplica saliva nos seus olhos. O texto diz que Jesus cospe nos olhos dele, impõe a mão sobre ele e pergunta se ele está vendo alguma coisa. Com toda a sinceridade, aquele homem responde que está, mas não claramente, não perfeitamente. Ele está vendo os homens como árvores que andam, árvores ambulantes. Ou seja, era apenas uma visão parcial da realidade, algo embaçado. Um vislumbre, é o ver, mas não ver. Quando minha mãe teve um problema em um dos seus olhos, que descolou a retina, ela disse que a partir daquele dia
seu olho, que teve aquele problema, ela só conseguia enxergar tudo embaçado. Ela só via vultos. Via vultos. Ela não conseguia mais ver nitidamente com aquele olho, mas ela ainda conseguia ver vultos, ver assim algo embaçado. Eu acredito que é mais ou menos essa a situação desse homem. Ele ainda consegue ver, mas vê embaçado. Vê homens como se fossem árvores andando. Então, esse fato representa o segundo estágio espiritual em que os discípulos entrariam quando nosso Senhor começasse a se revelar a eles de um modo mais direto. Por exemplo, se você observar aí no texto de Marcos, capítulo 8, nos episódios seguintes a este, Pedro diz que Jesus é o Messias. Porém, mais à frente, Pedro vai dizer algo que contradiz o que ele disse anteriormente. Ele vai dizer, olha, o Senhor é o Messias, mas o Senhor jamais vai à cruz. É mais ou menos essa a ideia, se você observar os textos seguintes. Isso significa que os discípulos ainda têm uma visão parcial de quem é Cristo, que ainda não está perfeito, que ainda não está claro o entendimento a respeito de Cristo. Nesse segundo estágio, eles estão tendo o primeiro contato com Jesus, Messias, o Filho de Deus. Não o Messias militar da imaginação deles, mas o verdadeiro Messias dos profetas, que foi profetizado lá por Isaías, Jeremias, que está cantado nos Salmos, etc. Esse entendimento, ele começa aqui no segundo estágio, mas ainda não é um entendimento completo, é apenas um entendimento parcial. Então, irmãos, nós podemos dizer que este é o estágio daquelas pessoas que estão tendo os seus primeiros contatos com o Evangelho, ouvindo a palavra, participando dos cultos, tocando no Evangelho, sendo simpáticos. Antes nem gostava de crente, mas agora já são mais simpáticos a vir a uma igreja evangélica, a participar de um culto. Esse estágio aqui é o estágio do primeiro contato com o Evangelho, o primeiro contato. Então, essas pessoas, elas são descritas em algumas passagens da Escritura ocupando uma posição, podemos dizer assim, privilegiada. Porque antes elas estavam cegas, completamente sem nenhum vislumbre. Mas agora elas já têm um vislumbre. Elas já têm uma visão, elas já conseguem enxergar alguma coisa. Embaçado, mas consegue já enxergar alguma coisa. Porém, permita-me dizer-lhes que esta é uma das posições mais arriscadas que o homem tem. É como se ele estivesse no meio de uma ponte, onde ele saísse de um lado do abismo e estivesse no meio da ponte para atravessar para o outro lado. E infelizmente, muitas pessoas não conseguem chegar ao outro lado. Ali no meio do abismo, elas sucumbem. E aqui é onde está o perigo. Como assim, pastor? Por favor, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo número 8. E eu vou dar uma demonstração para vocês de quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas? Lucas, capítulo 8, a gente vai ler do versículo de número 6 e depois o versículo de número 13. Lucas 8, 6 e 13. Parábola do semeador. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Agora Jesus vai explicar a parábola, vai explicar os que caíram sobre a pedra. Veja o versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Perceba, aqui estão pessoas que tiveram um contato com o nosso Senhor. Elas se alegraram em ver alguma coisa, não viram tudo, mas já viram alguma coisa. Porém não criaram raízes, não deitaram raízes profundas.
E quando os vendavais da vida começaram a chegar, elas sucumbiram da fé, desistiram da caminhada, abandonaram a Cristo. Por quê? Porque não tinham raízes. Elas estavam no meio da ponte. Elas estavam no meio da travessia. Elas estavam no segundo estágio. Veja comigo outro texto, por favor, semelhante a este. Hebreus, capítulo número 6. Hebreus 6. Você vai para frente aí em direção ao Apocalipse que você chega em Hebreus. Hebreus 6, verso de número 4 a 6. O escritor disse o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Preste atenção aqui. Esse texto, ele está aqui como uma placa que diz assim: cuidado. Essa é a posição desse texto, por isso que esse texto está aqui. Cuidado. Tenha cuidado. Porque ele descreve pessoas que, de um certo modo, tiveram um contato com Cristo, provaram coisas celestiais, tiveram vislumbres da glória por vir, mas não passaram disso. Do meio da ponte, elas caíram abismo abaixo. Elas não chegaram ao outro lado. Então, por que essas pessoas não conseguiram chegar, não conseguiram experimentar o terceiro estágio espiritual? Por quê? Porque faltou a elas o que sobrou no cego de Betsaida. Faltou sinceridade, faltou honestidade, faltou humildade de continuarem indo a Cristo, continuarem falando com Cristo, sendo sinceros com Cristo, aprendendo, buscando cada vez mais sobre Cristo, sobre sua pessoa, sobre sua obra. Comumente essas pessoas que estão no meio da ponte e não chegam ao outro lado, são pessoas que se satisfazem com uma visão parcial de Cristo. Imagine só se aquele cego dissesse para Jesus: a gente já vai chegar ao terceiro estágio, mas imagine só que se ele ali já vendo aqueles vislumbres: não, Senhor, está tudo bom, está tudo bem, já estou enxergando bem, sem estar enxergando bem. Ele teria perdido a oportunidade de enxergar bem. Ele tinha jogado fora a oportunidade de ter sua visão completamente recuperada. Mas ele foi honesto. Ele disse: não estou enxergando bem. Vejo as pessoas andando como se fossem árvores. Está tudo embaçado ainda. Preciso enxergar melhor. Preciso ver melhor. Então, são essas pessoas que elas recebem certa porção inicial do Evangelho, mas elas continuam comendo a mesma papinha o tempo todo, vão aos cultos onde o misticismo e o emocionalismo tem mais lugar do que o ensino das Escrituras, elas até se alegram, elas até choram, mas elas não têm raízes, elas não têm fundamento, elas não têm base, elas estão vendo tudo ainda muito turvo. E aqui permita-me apontar dois culpados, deixa eu melhorar esse termo, dois agentes que causam, certo? Que causam a queda do meio da ponte. Dois agentes que causam essa queda do meio da ponte e que não ajudam a ir até o terceiro estágio. Permita-me apontar esses dois culpados. O primeiro deles são os pregadores. Se você já frequenta essa igreja há algum tempo, você já percebeu que aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, não tem esse negocinho de ficar puxando brasa para minha sardinha, não. Aqui a gente tem um compromisso em tratar da verdade. E se ela bate na gente, a gente vai ter que tratar também. Então permita-me falar aqui da minha classe, os pregadores. Eles são os primeiros culpados. Por quê? Porque a maioria deles são homens que têm preguiça de estudar as Escrituras com profundidade para alimentar a igreja com alimento sólido, doutrina sólida, doutrina bíblica profunda. Então, a fim de compensar essa falta,
O que é que eles vão fazer? Vão encher cultos com músicas, danças, teatros, filmes, mensagens humanísticas, sermões água com açúcar. E o resultado final são o quê? Igrejas cujos membros são fracos, carnais, ignorantes biblicamente, com uma visão turva do evangelho. Essas pessoas nunca chegarão ao terceiro estágio. Elas nunca chegarão a ver claramente. Porque tem alguém impedindo elas. Tem alguém que está atrapalhando elas. Por exemplo, houve um tempo em Fortaleza, na cidade onde nasci, em que estava surgindo muitos movimentos evangélicos. Muitos movimentos evangélicos. Todo mês abria uma igreja nova com um movimento novo. Todo mês tinha um movimento novo. Era vigilhão para cá, vigilhão para colar, e culto não sei de quê, e culto da vitória, e culto da bênção dos 7 pastores, e culto dos 300 e tantos pastores, e por aí se vai. E era movimento. Aonde tinha um movimento, as pessoas iam para lá, iam para cá. Quando esse movimento aqui já baixava a poeira e surgia outras pessoas já migravam para lá e viviam assim. O que aconteceu com Fortaleza? Se não me falha a memória, ou é a primeira ou é a segunda cidade mais violenta do Brasil. Melhorou? Mudou a cara da cidade? O que aqueles homens estavam fazendo com o evangelho trouxe mudança para a cidade? Não. Por quê? Porque eles não lançaram um evangelho profundo a fim de que as pessoas tivessem raiz e a mudança de vida de fato ocorresse, acontecesse. Só fez prejudicar. Então é possível você manter alguém vivo por algum tempo só na base do soro. Alguns pregadores estão só dando soro, aquele sorinho fraquinho para a pessoa se manter viva. Mas não é possível manter as pessoas vivas espiritualmente por uma vida toda com isso. Ela vai precisar de se alimentar com alimento sólido, nutritivo, com vitaminas, gorduras boas, fibras, etc. E na vida espiritual, esse alimento são o que, pastor? As doutrinas bíblicas. Caro cristão, quer você seja evangélico ou católico que está aqui hoje, e que tem uma ramificação cristã, ouça isso. Não se alimentar das doutrinas da palavra de Deus, se você não se alimentar, você morrerá, você cairá da ponte. Você não chegará ao terceiro estágio. Você não vai continuar na caminhada, você não vai avançar. Você vai estar sempre andando de muletas espirituais porque não tem forças para se pôr sobre os próprios pés. Claro, você não come alimento sólido. Então sua visão vai continuar embaçada, turva. Por isso que Paulo em 1 Timóteo 4,16 disse: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Aqui está a responsabilidade primordial de um pastor. E você que anda procurando a igreja, pense nisso. Pense se ali sua alma está sendo alimentada, se seu coração está sendo alimentado. Se o evangelho que está chegando até você é um evangelho sadio, bíblico. Um evangelho sem misturas, sem manipulação. Pense nisso, porque um dos deveres e responsabilidade de um pastor é cuidar primeiro de si mesmo e da doutrina, a fim de alimentar o seu rebanho, a fim de que seu rebanho experimente a vida espiritual plena, a fim de que o seu rebanho atravesse a ponte. Mas há um segundo culpado, como eu disse, são dois. Primeiro, os pregadores. Segundo, o próprio indivíduo. O próprio indivíduo que precisa da cura. É o homem ou a mulher que está ouvindo o evangelho, mas se contenta com o pouco que recebe da palavra. Se contenta com o pouco. Tais pessoas, elas vivem como Peter Pans espirituais. Elas nunca crescem, nunca amadurecem. Elas ficam sempre com uma linguagem infantil do evangelho, sempre dados ao misticismo, sempre enredadas com mensagens triunfalistas, com sermões humanísticos e sentimentalistas. Pessoas que vivem, como eu falei há pouco, em busca de um movimento e de outro movimento e de outro movimento, e ela nunca quer crescer de fato, ela nunca quer amadurecer de fato, porque ela se satisfaz com aquela papinha, aquela água com açúcar, e ela nunca se torna um cristão maduro, um cristão firme, um cristão de verdade, nunca.
Essa foi a preocupação do escritor aos Hebreus. Quando ele escreveu aquele texto ali de Hebreus 6, foi a preocupação dele. Porque volte comigo lá a Hebreus, por favor. Volte comigo a Hebreus e veja comigo o texto anterior àquele, no capítulo 5. Hebreus. Eu estou falando do terceiro estágio, ou do segundo estágio, perdão. O estágio onde as pessoas têm uma visão parcial. Algo ainda que precisa ser amadurecido, melhorado. Hebreus 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares, as coisas básicas dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja, olha o paralelo contrastante que ele faz aí. Crianças e adultos. Crianças e adultos. Peça para uma criança descrever alguma coisa e ela vai dizer que vê, mas ela não consegue descrever muito bem o que ela está vendo. Porque, claro, ela não tem um entendimento perfeito daquilo. Mas quando você pede um adulto é diferente. Então, aqui, essas pessoas já estavam na fé há algum tempo, porém, ainda tinham uma visão espiritual rasa acerca do Evangelho, precisando de leite, como crianças, infantis, vendo tudo da perspectiva de uma criança, sem entendimento profundo e necessário para perseverar até o fim. Deixe-me perguntar, quanto tempo você já está na fé? Quanto tempo você já ouve o Evangelho, mas ainda não se comprometeu de verdade? Quantos anos faz que você frequenta uma igreja, visita uma igreja ou está na igreja, mas ainda precisa tomar leite espiritual da palavra, porque não aguenta alimento sólido? Quanto tempo faz que você toca no Evangelho, toca nas coisas de Deus, mas não conhece ainda doutrinas profundas? Algumas igrejas fazem questão de manter seus membros nessa condição de infante. Elas não querem crentes maduros, não quer gente com entendimento aguçado da palavra. Por quê? Porque criança é mais fácil de manipular. Criança é mais fácil de enganar, de dar o docinho lá e enganar. Então elas mantêm seu povo na superfície. Elas nunca aprofundam sua igreja, os seus membros, de um modo na maturidade espiritual. Então ali estava aquele homem. Ele estava vendo alguma coisa, mas não claramente. Ele precisava ser sincero, reconhecer que continuava precisando de ajuda. Então ele foi sincero e disse o que via. Foi isso que levou ele ao último estágio da sua cura. Seja sincero com Cristo e você vai até o terceiro estágio. Não se satisfaça porque você já chegou no meio da ponte. Não se satisfaça. Continue caminhando. Seja sincero, conte o restante. Então nós temos o terceiro e último estágio da vida espiritual, que é o estágio da visão espiritual clara, nítida, onde você percebe tudo. Aí eu quero que você volte comigo para Marcos capítulo 8 e veja o verso de número 25 e 26. Marcos 8. Então Jesus, novamente, pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Jesus não faz nada pela metade.
Tudo o que ele faz muito bem e com absoluta perfeição. Por que uma cura em 2 estágios? Jesus era poderoso para dizer: abra os olhos e enxergue. Jesus é poderoso, era poderoso. Mas por que uma cura em 2 estágios? Porque acreditava-se também, os povos antigos acreditavam, que quem conseguisse realizar uma cura em 2 estágios é porque tinha mais poder ainda, era mais poderoso ainda. Quem conseguisse realizar uma cura em 2 estágios tinha muito mais poder. Essa era o entendimento. Então isso aqui também tem uma lição pedagógica sobre o poderio de Cristo, o poder de Cristo. O texto diz que ele passou a ver claramente, ficou restabelecido, ou seja, sem qualquer embaçamento mais. Agora ele está vendo homens andando como homens mesmo. Não mais homens como árvores, mas homens como homens mesmo, gente como gente mesmo. Ele passou a distinguir tudo agora de um modo perfeito. Quando nosso Senhor diz que ele não entre na aldeia, os estudiosos acreditam que Marcos falava ainda do segredo messiânico. Eu já expliquei isso aqui em mensagens passadas, a fim de que não houvesse interpretações equivocadas, distorcidas a seu respeito. Bem, isso aqui ilustra o futuro dos discípulos, o futuro do entendimento deles, de que eles, após a morte e ressurreição de Cristo, passariam então a ver tudo claramente, distinguido de um modo muito perfeito. Ali seria o momento em que eles veriam de um modo claro e perfeito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é meramente o Messias militar, mas o Filho de Deus. E nós temos um exemplo. Por exemplo, você está em Marcos aí? Vai para Marcos capítulo 15. Marcos 15, verso de número 39. Olha, veja bem o que é o terceiro estágio. O terceiro estágio é isso aqui. O terceiro estágio da vida espiritual é conseguir enxergar claramente quem é Cristo. Verso 39. Jesus estava crucificado. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Esse centurião romano, ele teve seus olhos espirituais abertos e enxergou claramente que o Filho de Deus estava ali pregado na cruz do Calvário, e obviamente que não havia salvação fora do sangue daquele homem. Em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 a 8, Paulo diz: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Os maduros a quem Paulo se refere aqui são aqueles a quem Deus revelou Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. São a essas pessoas, são os que estão vivendo agora no terceiro estágio da vida espiritual. Deus não quis revelar a sabedoria oculta que é Cristo aos poderosos desta terra. Eles permaneceram no primeiro estágio da vida espiritual, que é a cegueira, na cegueira absoluta, perseguindo a Cristo, perseguindo a igreja, perseguindo os santos ao redor do mundo. Perseguindo. Irmãos, quando você vê um governo perseguindo a igreja, perseguindo Cristo, perseguindo os cristãos, ali está uma pessoa, ali está alguém ainda no primeiro estágio da vida espiritual. Qual é o primeiro estágio da vida espiritual? Cegueira total de quem é Cristo Jesus. Cegueira absoluta. Mas Jesus é maravilhoso e misericordioso.
ele não quis se revelar aos poderosos deste mundo, mas quis se revelar aos pequenos desta terra. Quis se revelar, a começar por aqueles galileus, pescadores, gente do dia a dia, gente com o rosto queimado de sol, gente do povo, gente do cotidiano. Eles receberam a revelação da sabedoria eterna, a sabedoria de Deus. E sabe o que aconteceu depois que eles receberam essa revelação? Depois que eles chegaram ao terceiro estágio, a maioria deles se tornaram mártires por amor a Cristo. Mártires. Eles passaram a gastar o restante de suas vidas pregando Jesus, pregando Cristo, falando de sua morte, falando de sua ressurreição dentre os homens. Eles passaram a entender que Jesus não se resumia a um político, Jesus não se resumia a um filósofo, Jesus não se resumia a um bom psicólogo, a um bom psiquiatra, a um bom médico. Não! Eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus, que veio a este mundo morrer na cruz do Calvário, pagando o preço dos seus pecados, pagando as suas dívidas diante de Deus, ressuscitando ao terceiro dia para dar esperança para aqueles que morreram nele. Então sabe o que aconteceu com esses homens depois que eles chegaram ao terceiro estágio? Eles morreram por Cristo. Uns foram apedrejados, outros foram decapitados, outros foram crucificados, outros foram queimados vivos. Porque é isso que acontece quando você chega ao terceiro estágio. Esse é o estágio da vida espiritual em que você percebe que você não consegue mais viver sem Cristo, que sua vida não faz mais sentido sem Ele, que tudo o que você fizer na vida precisa redundar em glória, honra e louvor ao seu nome. Esse momento é ilustrado com a parábola daquele homem que encontrou um tesouro num campo escondido. Então ele vai, vende tudo o que tem e compra, e transbordante de alegria, é assim que o texto diz, e transbordante de alegria, ele compra o campo onde tem o tesouro. O tesouro é Cristo. Cristo é o tesouro. Cristo é a pérola de grande valor, que quem a encontra não quer mais perdê-la, não quer mais deixá-la por nada, não quer mais abandoná-la por nada nessa terra. Nada mais, depois que um homem encontra Cristo de verdade, nada mais enche tanto o seu coração de alegria quanto Cristo Jesus, quanto fazer a sua vontade, quanto obedecer a sua palavra, quanto amar a Deus sobre todas as coisas, quanto amar os irmãos como a si mesmo. Nada mais enche o seu coração de tanta alegria quando um homem chega nesse terceiro estágio, em que ele está diante da cruz de Cristo e diz: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus, é o meu Salvador. Esse é o terceiro estágio. No terceiro estágio, Jesus é melhor do que a Heineken do final de semana. No terceiro estágio, Jesus é melhor do que o muito dinheiro na conta do banco. No terceiro estágio, Jesus é infinitamente melhor do que ouro, do que prata, do que qualquer coisa deste mundo, do que os prazeres do sexo, do que os prazeres das amizades. Cristo é o tesouro, o qual quem o encontra de verdade nunca mais quer perdê-lo. Nunca mais, absolutamente nunca mais. Lembram do apóstolo Paulo? Ele era perseguidor da igreja, ele maltratava os crentes, ele saiu para matar os crentes e no meio do caminho ele teve um encontro com Cristo. Cristo se revelou a ele. Cristo tirou ele daquele estágio de cegueira e trouxe ele para o estágio onde ele podia agora ver Cristo claramente, quem era Jesus. E sabe o que esse homem escreveu? Em Gálatas capítulo 6, versículo 14, ele escreveu: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Isso é o terceiro estágio da vida espiritual. É quando você não consegue mais viver sem Cristo um dia, um minuto, um segundo sequer da sua vida. Em Filipenses 1,19, Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E em Filipenses 3, verso 7 a versículo 9, Paulo diz, olha o que ele diz:
Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Este é o homem que agora vê claramente que sem Jesus não adianta viver nessa terra. Sem Cristo, sem amar a Cristo em primeiro lugar, Ele no centro de todas as coisas, não tem mais sentido a vida. Meus irmãos, este é o estágio dos mártires. O terceiro estágio da vida espiritual é o estágio dos mártires. Não é mais o estágio de quem está no meio da ponte, é o estágio de quem já cruzou a ponte e está vivendo e experimentando a presença de Cristo em sua vida. Esse é o estágio dos missionários, daqueles homens que deixam pai e mãe e vai lá para a Ásia, vai lá para o Oriente Médio, se arriscar a morrer por Cristo, a morrer pelo Senhor. Esse é o estágio em que aquelas jovens missionárias abrem mão de um casamento feliz e próspero aqui no Ocidente e parte para o Oriente para evangelizar homens e mulheres, e muitas delas nem voltam, são mortas por lá, morrem por amor de Cristo, por amor a Cristo. Esse é o estágio daqueles que nasceram de novo, daqueles que nasceram da água e do Espírito. Esse é o estágio dos crentes fiéis e verdadeiros, dos que não negam a fé, dos que veem claramente por meio do entendimento bíblico que Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida de cada um deles. Em 1498, um homem chamado Jerônimo Savonarola, na Itália, por ordem do Papa da época, foi queimado em praça pública. E suas últimas palavras eram as seguintes: o Senhor sofreu tanto por mim, o Senhor sofreu muito mais por mim. E ele foi queimado vivo, mas ele não negou a Cristo. Ele não renunciou à fé em Cristo, à fé bíblica, à fé sadia. Por quê? Porque que aquele homem, mesmo na fogueira, mesmo ali sendo queimado vivo, ele não renunciava a Cristo, porque ele enxergava Cristo claramente como seu único e suficiente Salvador. Se você o enxergar assim, se você conseguir enxergar Cristo como Paulo passou a enxergar, como aquele centurião passou a enxergar, como Pedro passou a enxergar, como os demais apóstolos passaram a enxergar, exceto Judas, obviamente, mas os discípulos passaram a enxergar. Se você enxergar assim, você estará vivendo no terceiro estágio da vida espiritual. E esse terceiro estágio é onde você vê tudo claramente. Você vê tudo claramente. Você distingue tudo de um modo perfeito. Meu amigo, deixe-me perguntar. Você entende claramente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Você compreende que Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, para lhe salvar do juízo final? Você compreende que Ele morreu na cruz por causa da sua culpa, por causa do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado, em rebeldia contra Deus? Você consegue enxergar de modo perfeito que precisa se comprometer com Ele? De que de hoje em diante você não pode mais viver um dia sequer da sua vida sem Ele, sem se comprometer com Ele, sem viver para Ele, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, sua mente e vontade? Você consegue distinguir de modo perfeito, como aquele homem passou a distinguir tudo de modo perfeito? Eu pergunto, em qual desses três estágios da vida espiritual você está? Você ainda está no primeiro, em que só há cegueira espiritual e você não consegue enxergar nada à sua frente? Você está no segundo, em que você enxerga, mas não enxerga ao mesmo tempo, é embaçado, você vê homens andando como se fossem árvores andando, uma coisa assim, vislumbres, mas não? Ou você já está no terceiro estágio, que é o estágio onde homens e mulheres estão dispostos a morrer por Cristo, se for o caso? Em qual desses três estágios você está vivendo a sua vida?
Meus amados, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de crescer na graça e no conhecimento, é tempo de amadurecer no entendimento espiritual da vontade de Deus para nossas vidas, na sua igreja, no seu reino, neste mundo, onde somos peregrinos e forasteiros. O hino 396 diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Este é o estágio da vida espiritual onde a gente deve viver. Estágio é aquele estágio em que Jó 42, versículo 5, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Agora eu entendo tudo, Senhor. Agora eu entendo que Tu és tudo o que eu precisava na vida. Tu és quem preenche o vazio do meu coração, o vazio que as amizades não preenchem, que a bebida não preenche, que os prazeres e os vícios não preenchem, que nada neste mundo preenche. É como se Jó estivesse dizendo: agora eu sei, Senhor, que Tu és aquele que preenche o vazio do meu coração. Agora eu entendo tudo. Então, voltando ao homem de Betsaida, aquele homem voltou para casa curado, salvo de sua cegueira. E eu pergunto: você também voltará para a sua casa hoje à noite salvo? Voltará curado? Voltará disposto a viver como esse homem esteve disposto a viver, enxergando tudo claramente, perfeitamente, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu Salvador, e que você precisa se render a Ele? Pense sobre a sua vida espiritual, pense sobre o seu destino eterno, pense sobre tudo isso. E se você no final dessa mensagem quiser conversar mais a respeito de sua salvação, me procure. Vamos orar. Senhor